Temporada do Fluminense oficialmente recomeçou, já temos jogos novamente. O Fluminense na tarde de ontem venceu o Resende por 2-0 e a gente tem algumas notícias importantes para trazer para vocês nessa manhã de domingo. Vem comigo aqui na Central Fluminense porque a gente vai falar sobre o Paulo Henrique Ganso, que saiu no intervalo. O que aconteceu com ele? Por que ele saiu tão cedo? A gente vai falar também sobre um comentarista que rasgou elogios a um jogador do Fluminense. Também vai ser pauta nesse vídeo aqui. Uma cria de Xerém que estreou no seu novo clube e estreou muito bem. Estreou participando de gol. A gente vai comentar sobre isso. O Fluminense também bateu um recorde aí, uma marca muito importante, que vai ser falada, claro, por nós, além de comentar possíveis reforços que Fernando Diniz terá, né, para a temporada, beleza? Quero agradecer a você a sua audiência nesse vídeo. Convido você a ficar aqui até o final para ficar muito bem informado sobre tudo o que está rolando no Flusão, beleza? Antes da gente começar a falar das notícias, só peço para você deixar o like aqui embaixo do vídeo. Tem um botão do joinha. Se você puder clicar nesse botão aí, você vai dar uma moral absurda para a gente que produz conteúdo diariamente aqui no YouTube sobre o Fluminense, beleza? Convido você também a deixar nos comentários de onde você está nos assistindo, de onde a Central Fluminense, de onde você que está assistindo a Central Fluminense está nesse mundão enorme. Comenta pra gente aí que a gente gosta muito de saber, ter noção de até onde a gente está conseguindo alcançar tricolores, beleza? Vamos lá. Sem mais delongas, vamos partir aqui para a notícia do vídeo. Primeira notícia que eu quero trazer é sobre ele, Matheus Martins, que estava no Fluminense até outro dia, né? Até ano passado. Já foi vendido, né? A gente sabe, foi vendido para a Udinese, repassado ao Watford da Inglaterra e fez a sua estreia por lá pela Championship na vitória do Watford ontem por 2-0 contra o Blackpool na Championship, segunda divisão do futebol inglês. Matheus Martins foi muito elogiado, né? Inclusive pelo perfil oficial do Watford. O perfil oficial do Watford postou lá uma imagem elogiando o Matheus Martins, que participou, né, dos 2 gols da vitória do Watford, né? O Watford venceu por 2-0 o Blackpool e o Matheus Martins participou. No primeiro gol, ele recebe uma bola dentro da área, finaliza, o goleiro dá rebote e o companheiro de equipe dele faz 1-0. E no segundo gol, ele recebe um lançamento, invade a área, sofre um pênalti que é convertido. Então consegue ter essa participação boa aí em 2 gols, né, na sua estreia. E para nós fica a lamentação, né? Ele foi vendido por um valor que eu considero abaixo do que ele valia, abaixo do que o Fluminense deveria tentar conseguir por ele. E também acho triste, né? Porque eu acho que a segunda divisão inglesa é um nível aquém do futebol que o Matheus Martins tem e do futebol que o Matheus Martins pode vir a ter, né? Ele tem uma margem de evolução muito grande, ele está longe de estar pronto para, enfim, como jogador profissional. A gente via aqui no Fluminense, quando ele foi titular, ele oscilava muito, mas quando vinha do banco conseguia ser muito útil, conseguia ajudar o time. Enfim, é uma pena mesmo, né? Agora vamos torcer para que tudo dê certo na carreira do Matheus Martins, que o Matheus Martins vá muito bem lá no Watford, vá muito bem onde quer que ele jogue e, de preferência, seja vendido por muito dinheiro, porque o Fluminense tem 10% do atleta para lucrar em uma futura venda. Eu vou botar aqui no card do vídeo, vai estar aqui agora o card do vídeo, os 2 gols do Watford na partida, a participação do Matheus Martins, para vocês darem uma olhada. A gente fez um compiladinho aí com os 2 lances, botamos aí nos shorts aqui da Central, tá aqui no card para você dar uma olhadinha lá na participação de Matheus Martins na vitória do Watford. E falando em vitória, ontem teve vitória do Fluminense, é claro, que é o nosso principal objetivo, que a gente mais quer saber. E lá na Band teve a transmissão do jogo na TV aberta e o Carlos Alberto, ex-jogador do Fluminense, inclusive, né, formado em Xerém e atualmente comentarista, estava na transmissão. E ele rasgou elogios ao André, nosso volante André. Eu acho até que fez uma partida discreta ontem, não foi nem aquelas partidas que você fala, caramba, o André acabou com o jogo. Mas você vê, né, ele jogando que ele é diferente, que ele domina o meio-campo, e ele está cada vez melhor com a bola no pé, elegante, classudo, marca bem, marca firme. É um jogador realmente encantador. E o Carlos Alberto rasgou elogios a ele. Vou abrir aspas aqui para a opinião do Carlos Alberto. André é um monstro. Para mim é o melhor volante do Brasil e estará liderando esse novo ciclo da seleção brasileira. Então o Carlos Alberto aí está falando que o André vai ser convocado, né? Que ele acha que o André deveria ser convocado
né, pelo novo técnico da seleção, que ainda não está definido, no próximo ciclo, né, deveria ser um dos jogadores convocados. Eu concordo, eu acho que inclusive é uma tendência, o próprio Tite, né, que era o treinador anterior, já tinha deixado claro que ele gostava muito do André, só não havia convocado ainda porque já estava naquela coisa de final de ciclo, para já fechar o time para a Copa do Mundo, não estava cabendo muito fazer esses testes. E por isso que ele não levou o André, mas o André esteve na pré-lista para a Copa do Mundo, ele e o Nino, por sinal, né? Aquela lista de 55 jogadores que o Tite enviou, eles estavam ali. E o André, principalmente, né? O Nino também tem capacidade, também tem potencial, mas o André, principalmente, tem muita bola para jogar na seleção brasileira a partir já de 2023, tá? Eu acho que a partir de 2023 ele já pode ser convocado e estar na seleção brasileira. Sobre ser o melhor volante do país, cara, eu já achava o André o melhor volante do país, eu já tinha certeza disso. Agora, o Danilo e o João Gomes, que são os caras que teoricamente discutiam isso com ele, para mim, muito mais o Danilo do que o João Gomes, tá? Foram vendidos, saíram do futebol brasileiro, então agora não tem concorrência. O André é por muito o melhor volante do país, e, enfim, acho que ninguém vai discordar disso hoje, ainda mais com a saída do Danilo e do João Gomes. Acho que pouca gente discordaria, mesmo com esses caras aqui no Brasil, agora que eles saíram, não tem nem debate, tem nem discussão, tem nem desenrolo. O André é o melhor volante do país e esperamos, né? Torço muito, rezo para que o André fique a temporada inteira aqui no Fluminense, porque ele vai ser muito importante para nós ao longo do ano. Beleza? Vou partir para as próximas notícias. Tem umas 3 informações para trazer nesse vídeo aqui. Eu só quero antes reforçar o pedido do like para você que não deixou o like ainda no vídeo. Dá essa moral para a gente aí de deixar o like e convidar você a dar uma olhadinha lá no link da descrição, porque esse link vai te direcionar lá para o site da Centauro e lá você tem 10% de desconto com o cupom Central10. Corre lá, fica de olho, porque tem muita coisa bacana, não só do Fluminense, né, mas tudo sobre esporte e o que for vendido e entregue pela Centauro. Tiver lá, quando você clicar no produto escrito vendido e entregue pela Centauro, você consegue 10% de desconto com o nosso cupom Central10. Então corre lá, não marca bobeira e aproveita, beleza? E agora eu quero falar sobre outro jogador, né, que assim como o André vai ser muito importante para a temporada do Fluminense e que eu gostei da participação dele no primeiro tempo da partida de ontem. No entanto, ele saiu no intervalo, né, que é o Ganso. O Ganso começou o jogo bem, ele e o John Arias, né, no meio-campo ali, com aquela qualidade, aquele entrosamento que a gente viu em 2022, isso estava se repetindo na primeira partida de 2023, mas de maneira até surpreendente, no intervalo ele foi substituído, entrou o Lima em seu lugar, né? Muita gente ficou preocupada do que poderia estar acontecendo com o Ganso, se foi alguma lesão, alguma coisa assim, mas o treinador Fernando Diniz tratou de tranquilizar a torcida, disse que o Ganso estava com um pouco de dor nas costas, e aí tiraram ele por precaução, mas que não preocupa, tá? Deve ser o peso de carregar o time do Fluminense nas costas, né? Brincadeiras à parte, parece que foi só uma questãozinha simples mesmo, o Ganso já deve até ter condições de atuar na partida de terça-feira, a gente vai ter que ver o que o Fernando Diniz está preparando para esse jogo, mas a princípio não é nada mais grave e o Ganso foi tirado da partida só por precaução. Agora, precaução também é o que eu estou sentindo nesse momento, pensando nessa posição, porque o Lima, tudo bem que é o primeiro jogo, é estreia, tá? Mas eu não gostei muito do Lima jogando ali por dentro, no lugar do Ganso, né? Não gostei da entrada do Lima e fica aquela preocupação. Cara, o Fluminense não trouxe ninguém para o meio campo ali para revezar essa posição com o Ganso. Natan deu para trás, voltou para o Atlético Mineiro e, enfim, a gente está aí com o Ganso. O Ganso teve que sair no intervalo nesse jogo, não foi nada mais grave, mas, enfim, nessa mesma partida fomos 45 minutos aí que o Fluminense caiu muito de desempenho depois da saída do Ganso. Acho que sim, tem um fator cansaço. O Fluminense estava no começo do jogo marcando muito em cima, com um ritmo muito alto. E aí isso naturalmente pesa, porque é o primeiro jogo da temporada, né? O pessoal não tá nem nos trinques ainda fisicamente. Mas também a saída do Ganso, eu acho que não é só a coincidência, né? O time ter caído bastante depois da saída dele. Preocupa muito, mas enfim, isso aí é papo para outro momento, para a gente falar sobre isso, né? Sobre planejamento de elenco, sobre reforços, etc. e tal. Sobre a partida ainda, uma marca importante que o Fluminense alcançou com essa vitória com o Rezende é que o Fluminense está com 6 vitórias seguidas. Nos últimos jogos do Fluminense, dos últimos 8 jogos do Fluminense, o Fluminense não perdeu nenhum e venceu 6 deles consecutivamente. Uma marca muito importante, né? Mostra como o Fluminense terminou bem o último ano e mostra como o Fluminense promete para 2023. A sequência de resultados, eu falo para você aqui agora, ó.
A gente venceu o Avaí por 3-0 lá na ressacada, depois empatamos com o Botafogo do Rio de Janeiro no Maracanã, vencemos o Corinthians fora, a partir daqui, ó, só vitória. Vencemos o Corinthians fora, vencemos o Ceará fora, vencemos o São Paulo em casa, vencemos o Goiás em casa, vencemos o Bragantino fora e agora vencemos o Resende lá no Raulino de Oliveira, né? Fora de casa, porque o mando de campo era do Resende, então uma sequência muito boa que Fernando Diniz está tendo aí no comando do Fluminense. E antes de partir para a última notícia, eu só quero fazer um convite para você que talvez, né, não esteja sabendo da novidade, mas ontem a Central Fluminense transmitiu com imagens o jogo lá na Dali. E você, claro, é nosso convidado especial. Assista os jogos do Fluminense, todos os jogos do Fluminense no Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, com a Central e com imagens e ao vivo e sem delay. Ontem a transmissão estava mais rápida do que a transmissão da Band. É só você correr lá no site daliep.com.br que você vai ter mais informações. Você pode assistir o Campeonato Carioca com a gente, com a nossa narração, com a narração do Daniel, com os meus comentários, a nossa transmissão com aquele jeitinho bem clubista, bem irreverente para você acompanhar o Flusão, beleza? E falando, né, nisso, vamos seguindo aqui no assunto, porque o Fernando Diniz pode ter 2 reforços para a temporada de 2023. A gente falou bastante em várias lives sobre como que alguns jogadores, né, que terminaram 2022 com muito descrédito por parte da torcida, ou até pouco aproveitados pelo treinador, poderiam, né, com essa pré-temporada, com esse começo de estadual, ter sequência, ter ritmo de jogo e mostrar alguma coisa diferente do que eles mostraram na última temporada. Um exemplo que eu tenho sempre usado, né, porque é um jogador que eu critiquei muito, eu descartei ele e deu a volta por cima e calou a minha boca lindamente em 2022, John Arias. John Arias, no final de 2021, ele até começa bem no Fluminense, na estreia com um gol contra o Juventude, mas ele tem aqueles problemas pessoais, falecimento da avó dele, e depois disso ele caiu muito de nível, caiu muito de desempenho. E quando virou a temporada para 2023, 22, perdão, eu particularmente estava nem contando com o John Arias. Estava nem contando, falei, isso aí, ó, esquece, o Abel não gosta muito de usar gringo, deixa para lá que John Arias a gente não vai ver esse cara no Fluminense nunca mais, vai ser emprestado, enfim, qualquer coisa. Acabou que no primeiro jogo da temporada parecia que eu tinha razão, porque a gente pegou o Bangu lá em no Luso Brasileiro, e o John Arias sequer relacionado foi para a partida. Sequer relacionaram o John Arias. Mas no jogo seguinte ele foi relacionado, ele entra e faz um gol. Faz o gol da vitória do Fluminense. Não sei se vocês lembram, mas o primeiro gol do Fluminense na temporada 2022 foi do John Arias. Ele faz o gol da vitória do Fluminense contra o Madureira e vai aos poucos ganhando espaço ali no time, vai entrando nos jogos e vai se mostrando o John Arias que a gente conhece, que a gente viu uma palhinha na partida de ontem. Eu gostei muito da atuação dele. Então, alguns jogadores podem acontecer isso, né? É o caso do Michel Araújo, por exemplo, que eu particularmente não gosto do jogador, mas ele entrou algumas vezes em 2022, até deu alguns lampejos, deu algumas assistências, mas não conseguiu ter essa sequência, não conseguiu ter ritmo. E 2 deles, né, o Fernando Diniz falou sobre ontem, são uma duplinha de ataque, né? O primeiro, esse a torcida do Fluminense detesta, acho que é muito também por ter sido o peso de ter vindo depois da saída do Luiz Henrique, o valor que o Fluminense gastou nele, mas eu tô falando do Marrone, né? O Marrone tem várias informações aí de que ele tá se destacando no treino, parece que meteu 2 gols no outro treino aí, deu assistência, enfim, mudou de camisa, né? O Marrone jogava com a camisa 16, agora ele joga com a camisa 38, mudou a numeração dele e entrou na partida de ontem. Não fez uma grande atuação não, tá? Mas eu já senti uma pequena diferença. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão, convido inclusive vocês a comentarem para a gente trocar ideia sobre isso, mas eu senti o Marrone em 2022, quando ele entrava, meio desligado, meio displicente até. E na partida de ontem ele entrou ligado. Eu achei que ele entrou com vontade, ligado no jogo, disposto ali, né, a contribuir e a ganhar esse espaço dele no elenco do Fluminense. Teve até uma jogada, logo que ele entrou, que ele traz para dentro, dá um cruzamento na área, lindo, deixou o Lima na pequena área para cabecear, o Lima cabeceou muito torto, cabeceou para fora, mas quase deu uma assistência, né? É o tipo de passe ali que, se é um jogador que é mais querido pela torcida, tipo o Ganso, John Arias, dando esse passe, a gente ia ficar, caraca, olha lá como é que é gênio, como é que é craque. E o Marrone conseguiu essa jogada boa. Eu acho que, assim, é um jogador que a gente pode ver um pouco mais na temporada. Eu acho que ele vai ser útil, acho que ele vai entrar nas partidas, sim, tá? E aí a questão é o contratinho dele, né? Ele tem contrato até o meio do ano, o Fluminense já falou, já saiu notícia que o Fluminense pensa em renovar o contrato dele até o final da temporada, e eu acho que tá certo. Se o Fluminense quiser usar o Marrone,
tem que tentar renovar agora. Aproveita que o Marrone não está muito em alta, que o Marrone não virou titular, conversa com o time dinamarquês, pede a extensão até o final do ano. Porque para a gente ter o Marrone aí até o meio do ano só, da maneira que está, com ele entrando nos jogos, conseguindo participar, às vezes até ganhando uma posição de titular no Fluminense, se tornando uma peça importante, nem que seja a nível de elenco, para daí a gente perder ele no meio do ano, perder ele lá no dia 1º de julho, não dá. Não dá, a gente sabe como é que funciona, a gente não pode correr esse risco. Beleza? Então, assim, se não for conseguir manter o Marrone até o final do ano, então já dispensa ele agora, já resolve essa situação agora, para não ter esse problema lá, porque o Fluminense não vai ter grana para comprar o Marrone. Vamos falar português claro aqui. A opção de compra do Marrone pelo Fluminense é de 4,5 milhões de euros. Isso aí dá uns 30 milhões de reais. O Fluminense não tem essa grana. Não tem essa grana, não adianta falar nada. Não tem essa grana, não vai comprar o Marrone. Teria que negociar lá com o clube dinamarquês, que não vale a pena para nós esse valor. Enfim, o Fluminense, na situação financeira que está, não pode fazer esse tipo de investimento. Mas outro jogador que também foi elogiado pelo Fernando Diniz foi o Alan. O Alan entrou, fez gol, né? O Alan é o artilheiro do Fluminense em temporada, né? É bom não omitir isso, né? O primeiro gol foi acreditado como gol contra, né? Omitiram um gol do Germancano, assim como na partida contra o Resende, na Taça Guanabara do ano passado, sonegaram um gol de Germancano contra o Resende, em Volta Redonda, né? Coincidências. O Alan fez gol, então ele é o artilheiro da temporada, né? Um gol contra e um gol do Alan de pênalti, mas o Alan participou bem da jogada do pênalti, tá? Não foi só, pegou e cobrou o pênalti, não, o Keno faz uma linda jogada, dá um passe pro Alan, e eu elogiei isso muito, tanto na transmissão quanto no pós-jogo ontem. Falei, cara, o Alan foi muito frio, porque ele chegou na cara do gol, ele poderia ter batido, qualquer atacante bateria, se recebeu aquela bola ali, eu bateria no gol, mas o goleiro fechou bem o ângulo, se ele batesse, provavelmente o goleiro faria a defesa. O que ele fez? Segurou, deu um cortezinho, né? E chamou o pênalti. Ele deu um cortezinho, tirou a bola do alcance do goleiro e chamou o pênalti. E aí, meu amigo, o goleiro veio que nem uma vaca, fez o pênalti nele, né? E ele foi lá e converteu. Ou seja, se ele bate pro gol ali e perde, a gente talvez não estivesse falando aqui do Alan, mas ele foi inteligente, né? E criou essa jogada, que é o pênalti, né? Que facilita muito para fazer o gol. Então, assim, méritos do Alan, gostei da participação, e ele é outro, né? Chegou no Fluminense no meio da temporada, assim como o Marrone, né? Vindo ele até com um longo tempo de inatividade, né? O Marrone estava só vindo de férias mesmo. Para você pegar ritmo de jogo, você tem que entrar. E como é que você vai botar o cara para entrar em partidas com o campeonato pegando fogo? O Fluminense na Copa do Brasil, nas fases avançadas, o Fluminense ali brigando, né? Em algum momento tentando perseguir o Palmeiras pelo título, em outro momento tentando garantir a vaga direto na Libertadores. Vai botar esses caras ali, vai correr esse risco? Não dá, né? Fica difícil, fica complicado. Mas agora no Carioca, fazendo pré-temporada, ambos bem fisicamente, a tendência é que eles sejam reforços importantíssimos para o Fernando Diniz na temporada. Jogadores que a gente às vezes nem conta muito, né? Nem fala tanto, mas que podem ser muito úteis. E o Diniz, eu vou abrir aspas aqui para ele, do que ele falou sobre a situação desses dois jogadores. Ele falou sobre o elenco do Fluminense em geral, mas ele falou sobre o Alan e o Marrone mais especificamente. Vou abrir aspas. Sempre tivemos um banco bom. Às vezes os jogadores demoram um pouco para poder adquirir o melhor ritmo. O Alan e o Marrone desse ano não são os mesmos do ano passado. Todos os jogadores melhoraram de quando chegaram para agora. Tivemos os acréscimos que escolhemos a dedo, como Keno, Lima e todos que chegaram. Jorge, Guga, Vitor Mendes. Todos que chegaram. O garoto Giovani, que era da base do Santos, foi muito cedo para o Ajax, não se firmou lá, mas é um menino de muita qualidade. Demos, de fato, uma qualificada no elenco, mas o grande reforço foi a manutenção do time e o pessoal que estava aqui tinha chegado de fora, como Alan e Marrone, também melhoraram muito. Estamos, de fato, um time mais coeso e isso aumenta nossas perspectivas de maneira positiva para esse ano. Então, o Diniz está satisfeito com o elenco do Fluminense, vê que tem boas peças, e eu concordo com ele, tá? Acho que o Fluminense tem peças interessantes aí para esse ano. Claro, ainda faltam algumas coisas, a gente falou, né? Tanto no pós-jogo ontem, como a gente vem falando na falecida live Central no Mercado, né? Que acabou o Central no Mercado. A gente vem falando sobre essas carências que o Fluminense ainda tem no elenco, mas atacante de lado, principalmente, tá? Atacante de lado do centroavante, não acho que sejam carências, beleza? Galera, agradeço você que ficou aqui até o final desse vídeo, né? Ficou um vídeo um pouquinho mais extenso do que eu pensava, quase 20 minutinhos aí, mas é importante para a gente trazer todas as notícias do Fluminense, trazer todas as atualizações para você nessa manhã de domingo, né? Você que está acordando aí, domingo o pessoal acorda um pouquinho mais tarde, né? Está acordando agora, quer saber o que está rolando com o Flusão, assiste aí a Central, deixe seu comentário, comenta de onde você está assistindo a gente, fala sobre as notícias. Alan, Marrone, você acha que podem ser bons reforços para o Fernando Diniz em 2023?
deixa o seu comentário aí, solta a voz, vamos trocar essa ideia. Valeu? Vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.